Nossa entrevista começa aqui, no SBT Rio. Nós vamos entrevistar a jornalista e apresentadora Isabelle Benito, que vai nos contar um pouquinho sobre a rotina do seu trabalho, os desafios da profissão do jornalista, nos contar o início da sua trajetória. E no final, ela vai dizer pra quem vai o seu dedo na cara. Fique conosco, nossa entrevista está só começando. Então, Isabelle, para começar assim, você fala, por favor, como você escolheu a sua carreira, da época que você foi para a faculdade, até chegar aqui. Como é que foi essa escolha? Foi desde criança que você queria isso? Ou chegou uma época que você falou, tô perdida, é no jornalismo que eu vou entrar e lá eu me encontro. Como é que foi? O cartão tem bastante memória. Olha, eu não me lembro nenhum momento da minha vida que eu não pensei em ser jornalista. Sinceramente mesmo, não é nada clichê não. Vocês não vão lembrar porque vocês são nascidos recentemente, mas a minha mãe tem cassete. E são gravadores, são fitas em que eu apresentava rádio, mal falava direito. Eu tinha o meu programa, eu tinha o nome do programa, eu fazia até o comercial do programa de rádio, porque eu era apaixonada por rádio, eu ouvia rádio o tempo todo. Então eu não tive essa dúvida. Aí eu fui pra faculdade, fiz a faculdade, mas eu já comecei a trabalhar, assim que eu botei meu pé na faculdade, eu já trabalhava na Rádio Cultura de Santo Anastácio, que eu não sou carioca. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena, maravilhosa, mas bem pequena, e eu comecei a trabalhar nessa rádio. Quando foi no meu penúltimo ano, abri o programa Estagiário Globo. Eu entrei, passei, fiquei numa afiliada em Presidente Prudente da Rede Globo, onde eu trabalhei 7 anos, com passagens pela Globo de São Paulo, fazendo intercâmbios, cobrindo sempre na reportagem em São Paulo. Mas durante meu período na Globo, eu fiz de tudo literalmente, desde edição de imagem, a apresentação, mas a grande paixão da minha vida sempre foi a reportagem. Recebi uma proposta em São Paulo para ser setorista de economia e política, que eu sou setorista de economia e política, dentro da Bolsa, para fazer um resumo da BMF Bovespa, onde eu passava o dia inteiro o mercado ainda, o pregão ainda era vivo, com os homens ainda gritando e tal. Eu cobria 5 bolsas, 2 nacionais e 3 internacionais. E eu fazia o dia inteiro as notícias direto do pregão da Bolsa. No fim do dia eu tinha um Mercado e Companhia, um programa de 1 hora, que falava sem parar, o que não é um problema, dá pra perceber. Mas eu sempre tive saudade do buraco da Dona Maria, que eu falo, que é cobrir o buraco da Dona Maria, tá precisando disso. Quando meu marido foi transferido pra cá, eu recebi a proposta, primeiro cobri férias no SBT, tinha uma pequena passagem pelo CNT e tô no SBT há mais de 7 anos, acho, por aí. E há 3 anos quase eu tive esse desafio maravilhoso que é assumir efetivamente a apresentação e o comando do SBT Rio, legal. Que é a minha casa. É verdade. Como é que é a rotina do jornalista aqui no SBT, por exemplo? Rotina não rotina, mas é trabalhar o tempo todo, né? A gente fica agora com o WhatsApp então, aí que a gente trabalha o tempo todo. A equipe do SBT Rio não para, sempre tem alguém aqui. Sempre vai ter equipe de madrugada, equipe da tarde, equipe da noite, não para. A gente está 24 horas como qualquer redação. E a gente que faz o fechamento, a gente chega por volta das 6h30, 7 da manhã, a equipe. E a chefe de reportagem já vê o que está acontecendo na cidade de factual, pega a pauta, o que está pré-marcado, que dá para derrubar, ela derruba, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade factual. E nosso programa é o mais factual de todos que possa existir. Isso é fato, vocês viram. E aí a gente faz essa distribuição. Durante a manhã tudo muda. Então eu já cheguei aqui falar boa tarde para o telespectador, sendo que tinha apenas uma matéria pronta, porque a gente chega com a matéria tão em cima da hora para dar o mais fresco possível, que a gente faz literalmente um jornal no ar. Depois que a gente sai, toda essa equipe que trabalhou edição, produção, apuração durante toda a manhã, a gente vai agora, depois daqui, a gente vai para uma reunião de pauta, onde a gente define as pautas, que provavelmente não serão todas que serão realizadas, porque no outro dia é mais um dia e mais acontecimento. Verdade. Uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber como é que você faz para se desligar do trabalho quando chega em casa. Não desliga. Assim, com filho, é difícil ficar desligada. É verdade. Então, o que acontece? Desde que eu tenho meu filho, eu tenho uma prioridade na vida que se chama Eduardo.
Então, enquanto ele está na escola, eu chego em casa, eu trabalho, eu tenho meu site que foi lançado na semana passada, que é um portal feminino, www.isabellebenito.br. Acessem e compartilhem, por favor, se inscrevam no canal do YouTube. Se cortar isso eu vou ficar brava. E aí eu trabalho em casa, eu tenho escritório em casa que eu trabalho e estou em contato o tempo todo com o pessoal aqui da TV. Quando eu não fico aqui na TV, porque, por exemplo, essa semana eu faço reportagens especiais para Eliana, então eu fiz essa semana uma, que vai ser bem legal. Então, a gente não se desliga quando é jornalista, é impossível. Mas eu me dedico o tempo que eu estou com o meu filho, só se você ligar, só se meu telefone apitar da redação. Daí eu olho, senão o tempo é dedicado todo a ele. Então a gente tem que fazer um trabalho de, tipo, se desligar mesmo, ficar com abstenção, porque o jornalismo é um vício que eu tenho. Então, quem é apaixonado por jornalismo é viciado. Então, a gente tem que fazer um trabalho para a vida andar, mas a gente sempre tá com o olhinho ali. E qual é o papel social, na sua opinião, do jornalista? Opa, você tocou no ponto. A gente vive numa sociedade que tem corrupção, que tem injustiça, que tem várias carências. O jornalismo hoje, eu falo de boca cheia, é a principal arma de manutenção de uma democracia que está ferida. Nós temos, você gosta da presidenta ou não, nós temos uma presidenta que não consegue governar há 10 meses por uma crise econômica, sim, mas uma crise econômica que tem uma crise moral e ética absurda por trás. Não deixam a executiva governar o país pelos próprios interesses ou para mascarar as próprias vergonhices. Então você tem um país desse, a gente tem que se olhar para o jornalista e falar, opa, a gente sempre foi um prestador de serviço, esquece o glamour, a gente presta serviço para a população. Hoje, além de prestar um serviço para a população, que é lhe dar informação de qualidade, apurada, a gente muitas vezes, principalmente para a minoria e para os pobres e injustiçados, a gente é a única arma de ser ouvida e de conseguir alguma coisa ou que algum direito seja prevalecido e cumprido. Então é importantíssimo. Isabelle, qual é o principal desafio do jornalista para você? O principal desafio do jornalista é saber que ele não tem feriado. O principal desafio do jornalista é todos os dias se perguntar, todos os dias se trabalhar o próprio caráter. Você tem que ter caráter, você tem que ter persistência, você tem que saber que a vida na rua, principalmente da reportagem, que eu gosto muito, é um desafio constante, o tempo todo você se reinventar e saber que uma história sempre tem dois lados. É a gente saber que você tem que dar uma informação, por mais que você queira ser, agora com a era da internet, o mais rápido possível, você tem uma arma que pode ferir vidas, sim. Você tem que ouvir todos os lados. Então o papel do jornalista, o principal desafio do jornalista, apesar da gente comentar, fazer um trabalho de jornalismo humanizado, opinativo, é você tentar entender, ter bom caráter e saber que você é apenas um instrumento de informação. Uma informação que sempre tem várias vertentes. Você tem que buscar o máximo dessa informação para levar uma informação de qualidade para o telespectador. Algum momento você pensou em desistir? Não. Sério? Já ganhei mal pra burro, já trabalhei demais, já fiz final de semana quando eu era estagiária, que não era meu, já trabalhei em coberturas com mais de 24 horas, a gente já passa fome na rua, porque às vezes está num lugar que não tem onde levar comida, já fiz várias coberturas tristes, mas nunca eu desisti, eu sou apaixonada pelo jornalismo. Pelo contrário, os desafios sempre me levaram a acreditar e sempre me levam a acreditar que eu sempre vou mais pra frente, que eu sou importante. Eu tenho muita fé, então eu acho que a gente tem uma missão. E se eu tenho alguma missão, e é essa, que bom, porque eu gosto bastante. E o jornalista, ele é um porta-voz? Você pode afirmar que ele é um porta-voz? Você é um porta-voz desde o dia que você entra para fazer uma reportagem no navio do Roberto Carlos, que não é todo mundo que tem ali, e não precisa falar de morte, está falando de coisa maravilhosa. Você é um porta-voz a partir do momento que você tem o privilégio de subir o Cristo Redentor por dentro, que não é aberto à população. Desde o momento que você é um porta-voz de estar mostrando uma tragédia e que aquilo tinha como ter sido evitada,
e você tem a oportunidade, falo sim o privilégio, seja no bom ou no ruim, tá ali para mostrar e para denunciar. Então você é assim o tempo todo um porta-voz. E o jornalismo na veia? Como é que é pra você? Pra Você mim, sempre frisa. o jornalismo na veia é o que eu falo para vocês, é prestação de serviço, é não tentar enganar o telespectador, a ser verdadeiro, a mostrar a informação como ela é e dar opinião, independentemente de quem agrade ou não. A gente tem uma massa muito burra, fomentada pela internet também. Vou te citar um exemplo claro. As piadinhas, agora a tese do Enem para redação, é maravilhoso. Aí você já vem a massa burra falando, ai, é o feminismo, já vem parlamentar idiota que se aproveita de ideias boçais para ganhar essa massa burra. Não se pode nunca ganhar essa massa burra. Você tem que mostrar, deixar ela entender e compreender que é importantíssimo você discutir a violência da mulher, que aqueles alunos sofrem em casa, aquelas alunas sofrem na rua. É importantíssimo você discutir violência. É violência. Como que vira polêmica no país um tema de redação que você fala sobre violência? Violência é ruim, é do mal. Então, é primordial a gente não fugir das questões. Eu acho importantíssimo isso. Você quer agradar ou não, você ser verdadeiro. Então, meu jornalismo na veia é ser uma jornalista de verdade. É trabalhar pela informação, e se eu dou opinião, no meu caso como apresentadora, é não querer agradar todos, é estar aberta à crítica, mas querer de alguma forma lutar contra o mal. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer hoje. Não é um desenho, não, é lutar contra o mal e contra a gente que se usa também de internet, de opinião de massa burra, para achar bacana virar que uma menina foi estuprada e falar porque ela gostou da saia. Eu sou apresentadora, mãe de família, casada com uma saia curta, e aí? Só quem nunca sofreu um assédio, só quem nunca falou isso, não deve ter mãe, não deve ter irmã, ou pelo menos ter uma consciência humana, ou algo no coração, de que violência é violência. Estou citando um exemplo, mas a gente vê não só engraçadinhos, como engraçadinhas compartilhando boçais na internet. Então, o jornalismo na veia é você ter coragem de combater e falar a verdade. Com certeza. Eu queria pedir para você falar pra gente um momento que te marcou na sua carreira. Eu queria muito falar vários momentos maravilhosos, né? Junto com uma reportagem que te marcou também. A primeira apresentação, mas a reportagem mais marcante da minha vida é muito triste. E eu acho que não vai ter nenhuma mais marcante que essa, que é a cobertura da tragédia da Serra. A minha equipe, eu estava trabalhando para o SBT Brasil, tinha a dura missão de chegar nos locais de helicóptero, onde nem o salvamento tinha chegado ainda. Não por falta de competência dos bombeiros, mas pela dimensão da tragédia. Por que eu digo que é mais marcante? Porque eu falo para vocês, falo alto, repito para quem quiser, para qualquer autoridade, para de falar tragédia natural, poderia ter sido evitada. Mesmo que depois que aconteceu, que mais de 1000 pessoas morreram, e olha lá que a gente não sabe, mesmo a gente mostrando tudo aquilo, se veio um grande dinheiro e várias pessoas do mal ainda usaram esse dinheiro, não fizeram nada, e se cair uma chuva pode acontecer de novo. Então, acho que a matéria mais importante da minha vida foi a cobertura da Serra. Infelizmente, gostaria de falar algo lindo, maravilhoso, como sumir o Cristo por dentro, como botar a mão no coração do Cristo por dentro, como ter a emoção de ver essa cidade que eu amo de paixão lá do alto. Mas nada foi tão marcante, eu acho tão importante ter saído da minha boca como a denúncia de mostrar aquele absurdo que aconteceu na Serra. Então, você ultimamente, falando mais um pouquinho de você, para descontrair mais um pouco, você tá botando o terror na tarde, no bom sentido da palavra, nas tardes, né, com os telejornais. Porque, por quê? Como telespectador, sincero pra você, eles esperam a Isabelle falar pra depois passar. Você já percebeu? Já percebi. Como é que você lida com isso? Você, Nossa, pessoa, Isabelle Benito, lida com isso, sabe? Nossa, eu tô fazendo esse movimento todo, tem pessoas, né, esperando que eu fale, que eu estou inspirando pessoas. Como é que é isso pra você como pessoa? Ser inspiração pro bem é maravilhoso. Eu falo pra você, eu paro pra pensar nisso só quando você fala, porque às vezes partindo do meu cérebro, eu às vezes não acredito que isso está acontecendo, que eu saí de uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, cheguei no Rio falando igual o Zezé de Camargo, e até não sei fazer meu sotaque mais, gente, que tristeza. E eu me sinto uma carioca de alma, todo mundo sabe, as pessoas, nem em São Paulo acreditam que eu sou paulista.
Mas eu fui a primeira mulher, e eu agradeço muito a essa casa, ao SBT, a liberdade que me dá. Eu nunca, por mais absurdo, e olha que eu já falei besteira não, eu nunca, e falei coisa polêmica, eu nunca fui repreendida nenhuma vez por nada que eu falei no SBT. Eu tenho liberdade total, essa casa é maravilhosa. Não é porque eu tô aqui não, é maravilhosa. E além de ser maravilhosa, ainda foi pioneira e ainda... Eu tô gravando uma entrevista aqui, tá? Só pegar você. Ah, tá. Obrigado. Além de tudo, teve a coragem... Esse é o garotinho lindo da Oi. Ainda teve a coragem de colocar, o SBT teve a coragem de ser a primeira casa a colocar uma mulher à frente de um telejornal como esse. Acreditou em mim. Eu tenho muito a agradecer, a gratidão é de vida. Eu tenho status de relacionamento sério com o SBT. E assim, pra mim é muito bacana ser inspirador. A gente tá olhando pelo lado profissional, eu sei que você quer o lado pessoal, eu fico muito feliz. Principalmente se eu sou inspiração pra gente como você, que eu olho, eu sei que eu me vejo lá atrás, com esse amor do jornalismo nos olhos, entendeu? E profissionalmente a gente há 11 meses não sai da vice-liderança, o que é maravilhoso. A gente percebe que o trabalho é plantado e acolhido. É o jornalismo na veia, as pessoas acreditam. Eu acredito, então as pessoas acreditam. Então pra mim é maravilhoso. Uma recompensa profissional de mais de 15 anos de estrada. Todo mundo vê o glamour, mas não vê o que você já passou na vida. Então pra mim é maravilhoso, é orgulho mesmo. E você, o seu exemplo é um exemplo pra gente, né, que faz jornalismo. Por quê? Você tá, vamos dizer assim, o seu ponto de conforto, que era a reportagem, de uma hora para outra surgiu aquela abertura, saiu o principal daqui, e agora, como é que ficou? Entrou a Isabelle, no primeiro dia já, líder no segundo lugar de audiência, tendo os picos de primeiro lugar de audiência. Sim. E como é que é? O jornalista ele tem que ser assim, ele tem que saber se adaptar ao meio dele, ou ainda tem aquela história de separar o jornalista de TV é só o de TV, o de rádio é só o de rádio, e o de redação é o de redação. Eu não acredito nisso. O jornalista ele é o informador. Ele é hoje o... E ainda com as novas mídias, ele chega a ser não só o filtro, mas ele também tem que ser o cão-guia dessa história de informação. Tem muita besteira na internet. Eu sou hoje uma jornalista também de internet. Eu sou uma jornalista que tem um vlog no site do SBT, que dou minha opinião. Eu sou uma jornalista que se me convidarem para o rádio, eu vou fazer rádio. Eu fiz rádio. Se me convidarem para escrever, se eu tiver tempo, eu vou escrever. Eu acho que não se pode ter isso daí. Você hoje está na televisão, amanhã você está em qualquer lugar. A sua profissão, dentista não arranca dente, em qualquer consultório que ele for, jornalista informa em qualquer lugar, qualquer plataforma que ele tiver. O importante é informar. E qual é a sua dica para os novos jornalistas que estão entrando agora no mercado, que estão terminando de se formar? Busquem trabalho, tenham consciência da sua importância no meio. Não é porque eu tenho uma longa estrada e você tem uma estrada começando agora que o nosso dilema, nosso desafio diário é o mesmo. A gente tem que prestar atenção. Por mais escovada, com roupa bonita e maquiada, o meu papel é informar, é ser uma prestadora de serviço. Você que está entrando agora nessa profissão, a gente tem que se apaixonar por a gente saber que pode transformar a vida de uma pessoa. Primeiro dia que você receber essa informação, você vai entender o que eu estou falando. Primeiro dia que você conseguir que a prefeitura conserte o buraco da Dona Maria, você vai entender isso que eu estou te falando. A gente é prestador de serviço. Entrando com essa consciência no mercado de trabalho, não tem segredo, você vai ter trabalho o tempo todo. Agora, olhando para a lente dessa câmera, para quem vai o seu dedo na cara, para finalizar a entrevista? O meu dedo na cara vai pra gente hipócrita, preconceituosa, que não sabe ver a diferença e ainda pré-julga as pessoas. Parem de compartilhar ideias boçais e absurdas. Principalmente você que é jornalista, apure a informação antes de dar um clique, antes de se achar o engraçadinho. O engraçadinho agora pode ser o zero no Enem e o zero na vida real. Agora, manda um beijo, por favor, para a professora Jaqueline, que é que vai assistir nosso trabalho, e para a turma de Fundamento de Jornalismo, que já está te assistindo lá. Turma de Fundamento de Jornalismo, um beijo pra vocês. Puxa a orelha da Jaqueline e fala, a gente quer a Isabelle numa palestra aqui na nossa faculdade. Jaqueline, olha, o seu papel, minha amiga, é difícil, é importante para guiar essas pessoas na nossa profissão. Eu defendo o jornalismo diplomado. Um beijo, professora Jaqueline, por fazer parte dessa campanha da gente ter jornalista com diploma na televisão.
rádio, na internet, seja o que for, porque não tem que besteira ser escrita e falada por aí. Minha amiga, você sabe, né? Beijo todo mundo.